Começa agora o Jornal da Noite. Boa noite. Boa noite. Atenção, senhoras e senhores, crianças, moças, rapazes, vovós e vovôs. Temos uma notícia muito importante, mas não podemos falar na TV. Não pretendemos anunciar uma nova descoberta científica, não comentaremos sobre a alta do dólar e nem sobre guerras do Oriente Médio. A nossa notícia é simples, mas nos enche de alegria, de muita felicidade, porque hoje comemoramos o aniversário do nosso pastor, que está completando 50 anos amanhã. Pera, a produção está me informando que a idade correta não é essa. Porque a correta, meu filho, só Deus sabe. Por ser um dia tão especial, nossa matéria de hoje não poderia ser diferente. Hoje vamos trazer um pouquinho aqui para vocês sobre a trajetória desse grande homem que tem levado bênçãos por onde tem passado. E essa história se inicia no dia 3 de junho de... Bom, essa informação nós escolhemos de uma fonte bem segura. Querem ver? Quero trazer um pouco da infância do Rondes. O Rondes era uma criança que, quando era criancinha, ele deu muito trabalho. Ele tinha uma enfermidade chamada asma, né? E esse asma ele teve até 2 anos. E muitas vezes eu saía de perto e só fazia orar pelo sofrimento que ele passava. Mas quando ele estava passando pela crise, eu estava ao lado e balançando a redinha, cantando Conta para Jesus onde é tua dor. Quando ele melhorava, ele começava a cantar. Eu pedia para ele cantar. Ele, com 2 anos e meio, ele já cantava o hino todinho. E ele tinha uns carrozinhos feitos de latra. O pai dele ajeitava, o menino ajeitava, ele saía rodando nos carrinhos e eu dizia assim, cante, meu filho, o hino, conta para Jesus onde é a tua dor. E ele foi se acostumando, e eu até achava que ele ia cantar mais ainda, porque ele gostava muito de cantar na adolescência, os hinos da igreja. Quando ele aprendia aqueles pouquinho de pedaçozinho dos corinhos, ele cantava aqueles hinos. Onde esse hino, hoje em dia eu me recordo muito. Quando eu vejo esse hino, eu lembro da infância dele, porque foi um hino que, no sofrimento dele, eu cantava com ele. Tinha hora que eu dizia, conta para Jesus onde é a tua dor, mas eu estava cantando para ele, mas era cantando para Jesus, porque eu estava sofrendo aquela dor de mãe, de ver aquele sofrimento. Mas tinha pessoas que diziam, esse menino não vai escapar. Mas eu quero dizer, quando Jesus tem plano na vida do homem e da mulher, ele não morre. O plano de Deus é concretizado. Deus, ele volta, porque ele é a vida, né? E quando o fogo de vida chega, porque já tinha chegado, tudo que nós vemos nesse mundo, esse fogo chega. Mas quando ele chega mesmo, Deus opera maravilha e conta a vitória, né? Então, a infância do Rony foi assim, a infância no começo teve sofrimento, mas hoje eu louvo a Deus por aquilo que é. E quando chega essa data, 3 de junho, eu fico emocionada, porque foi mais uma vitória ganha, né? Eu passei pelo grande sufoco de sofrimento, mas hoje eu vejo meu filho na casa de Deus, louvando, exaltando, glorificando o Senhor. E para mim é uma honra. É uma honra de ver ele se dedicando às vidas, às almas, a ser doadas a Deus em propósito de ganhar almas para Cristo, né? De ser aquela pessoa de ouvir aquele mandado do Senhor Jesus, quando ele falou, né? E diz a todo mundo. E eu creio verdadeiramente que quando o homem teme ao Senhor, os dias de vida dele, como em Provérbio diz, capítulo 3, que o dia deles é acrescentado os anos, né? Então eu vejo os anos do meu filho acrescentado e os dias para a glória de Deus, né? Cada dia que passa, mas eu me louvo, exalto e glorifico ao Senhor por esse nada tão maravilhoso que Deus tem concedido. Que ele seja esse homem, varão, valoroso, que possa estar diante da obra de Deus e fazendo segundo a vontade do Papai, né? Porque a recompensa não é aqui, mas é do outro lado. E quando nós chegamos lá, nós só vamos receber a bênção. Que Deus Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso pastor não nasceu pastor não, viu? Traremos agora para vocês em primeira mão o relato de pessoas que testemunharam de perto cada uma de suas profissões. Preparem-se, porque não são poucas. Senta que lá vem história. Pai do Senhor, esse homem que hoje vocês vê à frente da obra nem sempre foi pastor. Ele teve diversas profissões em sua vida. Ele, assim que casamos, ele era auxiliar do seu tio, né, no comércio. Depois ele passou a fazer lotação para um outro tio dele. Ele
já foi motorista, né, de ônibus de estudante, ele já foi caminhoneiro, ele já foi frentista, já assumiu também por um período a gerência de um posto de gasolina no lugar do seu pai. E assim, teve uma das profissões que ele assumiu, que não foi por muitos dias, foi de servente. Porque ele nunca gostou de depender apenas do meu salário, ele sempre gostou de ter o dele, né? Ele chegou todo quebrado, né? Nesses, acho que foi 2 ou foi 3 dias que ele trabalhou de servente, porque não tinha costume de trabalhar no pesado, mas ele estava disposto, né, a assumir, na verdade, a função do pai de família e para isso ele não queria depender apenas de mim. Quando ele ficava sem trabalhos fixos, ele também vendia, né, para comerciantes menores. E quando nós fomos chamados para o campo, a gente se preparava, na verdade, para montar um depósito de construção. O Senhor havia nos abençoado e nós tínhamos guardado uma reserva para montar esse depósito. Porém, não era da vontade do Senhor nós estarmos trabalhando em trabalhos seculares apenas para nós. A paz do Senhor a todos. Falar sobre o Ronde, falar de alguém muito divertido. Um dos irmãos que eu tenho que é muito divertido. Às vezes ele ultrapassa até os limites das brincadeiras. Mas faz parte, eu acho, que da personalidade. Isso aí é desde criança, não é de agora. Até porque a gente foi nos criados junto e ele sempre teve essa personalidade mais brincalhona. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Nós sempre fomos muito próximos como irmãos, não somente porque somos muito próximos de idade, mas também éramos muito próximos na infância, na adolescência, e sempre fomos muito próximos também até hoje como no ministério, né? Como hoje pastor, hoje eu sou supervisor de congregações e nós temos sempre essa afinidade, não somente fraternal, mas ministerial. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu sempre me recordo que nós dois somos ou fomos dos filhos que apanharam mais, né? Fomos mais disciplinados. E não acredito eu que era porque nós éramos mais desobedientes, mas era porque Deus já tinha um propósito. Hoje nós servimos na igreja, ministerialmente, e eu acredito que a disciplina que nós tínhamos, ou tivemos, na nossa infância e adolescência, ela serviu para nos moldar e para nos tornar o que nós somos hoje. Então, eu louvo a Deus pela vida do Rondes, que Deus possa abençoar poderosamente. Eu estive com ele num momento muito difícil, foi a perda do seu filho, a quem ele muito desejava, um filho homem, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Eu acredito que, às vezes a gente não consegue entender, mas Deus sabe e Deus está no controle de todas as coisas. Então, o que eu digo para ele nesse dia tão especial é que algo que eu trago comigo, e eu aproveito para deixar como um conselho, que na ordem de prioridades, que ele valorize sempre a coisa mais importante da vida, a sua comunhão com Deus. Que, em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus é algo que é a coisa mais suprema da nossa vida. É estar na presença do Senhor, a nossa comunhão. E segundo, é a nossa família. Valorize a sua família, ame a sua família. E a nossa família é o bem maior que temos aqui na Terra. E também o nosso chamado. Em terceiro lugar, o nosso chamado. O chamado é a nossa maior vocação que nós temos, o nosso maior propósito de vida. Afinal de contas, somos a igreja do Senhor Jesus, e se nós não exercermos o nosso chamado, nós estamos desobedecendo a palavra. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida do meu irmão, sua família, a igreja de Coaçu, e que vai um abraço fraternal do seu irmão Misael, né? Que Deus possa abençoar mais e mais. Minha oração é que Deus abençoe mais e mais a sua vida, sua família, seu ministério, a igreja a qual o Senhor lhe confiou, e que você seja continuamente uma bênção de Deus. Deus abençoe todos vocês. Olá, a paz do Senhor Jesus. E contar um pouco da história, procurar resumir, né, o máximo possível. Pastor Rondes, eu conheci ele mais ou menos no ano de 1996, 1997. Pastor, quando ele ainda não era pastor, quando ele ainda não era, vamos dizer assim, da Assembleia de Deus, né? E aí eu ia lá, ele trabalhava no comércio do Neném ali em Juritiânia, e ainda saía assim umas voltas no mundo nesse período. E a gente ali já construía uma amizade que hoje se torna como irmãos em Cristo Jesus, e assim, um grande respeito, uma grande admiração pela sua pessoa. Ele passou a conhecer a minha irmã, mais ou menos nessa época,
e chegaram a casar, né? O pastor Rondes confessou a Jesus, eu não lembro bem o ano, mas mais ou menos nessa época, né? Conquistou também a minha irmã Cristiane para ganhá-la para Jesus, e hoje é esse casal, né? Essa família maravilhosa que Deus deu a ele e a ela, né? E a nós todos, que hoje realmente são exemplos para nós. E eu também confessei a Jesus mais ou menos nessa época, mas só fiquei ali mais ou menos uns 8 meses e me afastei, né? De lá para cá, o pastor Rondes dirigiu algumas congregações, né? Vou citar aqui a do Capão, nessa época em que eu também ainda era da igreja, né? E aí a gente ia nos domingos à tarde para a escola bíblica, né? Ensinamentos, e também fazer alguns cultos no domingo à tarde. E a gente ia, eu acho que ele deve lembrar, às vezes nós íamos na moto do Dandão, outras vezes no bug do pastor Zé Lucas, se não me engano, e a gente vem construindo essa ponte de amizade, de muito respeito um pelo outro, e eu sempre aprendendo com ele, apesar de termos aí a mesma idade, mas a gente vive aprendendo com os ensinamentos que ele tem nos mostrado, não só pregando a palavra do Senhor, mas sendo exemplo de vida para mim. Então o pastor Rondes, para mim, é uma pessoa hoje em que eu me espelho nele, né? Tenho uma admiração, um respeito, um carinho, que como se fosse realmente meu irmão de sangue, né? Essa pessoa que a gente está lado a lado, visitando, às vezes a gente almoça lá, a gente conversa e ele sempre me orientando. Teve uma parte muito importante em que ele me abriu os olhos, que foi a minha congregação aí no Cauaçu, né? Onde ele me despertou no sentido de casar no civil, que a gente era casado também com a minha esposa, mas a gente precisaria casar, né, no civil para poder descer as águas, né, fazer o batismo e depois congregar. Então isso foi muito importante, marcou muito a nossa história, e graças a Deus e ao pastor a gente fez tudo como manda a Bíblia, tudo como Deus tem nos orientado, e através do pastor a gente fez tudo isso. Então, pastor Rondes, que Deus o abençoe, que Deus ilumine seus passos, seus caminhos, lhe dê muita saúde, lhe dê muita paz, lhe dê muito amor e muita força de vontade para continuar servindo a Deus, que é o mais importante, levando o Evangelho a toda criatura e continuar sendo esse homem de fé. Meus parabéns, que Deus o abençoe, feliz aniversário e que aconteça tudo de bom em sua vida. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus, do seu cunhado e irmão em Cristo, Wagner. Parabéns, pastor. Passando aqui para parabenizar nosso irmão pastor Rondes pelo seu aniversário. Pastor Rondes, amigo nosso, da nossa confiança, e nós queremos, nessa data tão especial, parabenizá-lo pelo seu aniversário. Deus possa abençoar grandemente, fazer prosperar o seu ministério, com toda a sua família, que Deus possa abençoar com muita saúde, paz e muitos anos de vida. Deus te abençoe, meu irmão. A paz são meus irmãos, aqui quem nos fala é o auxiliar com Maurício, aqui da Assembleia de Deus, Tempo Central de Sítio Alegre. Passando aqui nesse vídeo a pedido da irmã Cristiane e dos irmãos aí de Cauaçu, para me falar um pouco, né, de como foi o pastoreio do pastor Rondes aqui em Sítio Alegre, seu primeiro campo, né? E logo quando ele chegou aqui, ele enfrentou alguns desafios, como todo pastor que enfrenta quando vai para o seu primeiro campo. Mas aqui o pastor Rondes enfrentou, o primeiro desafio que eu vejo foi de que aqui em Sítio Alegre nós não tinha igreja própria, templo próprio, né? Nós pagávamos aluguel, salãozinho pequeno, entrada de Sítio Alegre, salão pequeno. E daí, depois de algum tempo, o pastor Rondes alugou outro salão mais no centro, também pequeno. E depois Deus colocou no coração do pastor Rondes de ele comprar um terreno, né, para construir um templo. Só que a renda da igreja não dava, era pouco, né? O pastor Rondes tinha sua família, né? Era pequena, era grande. Ele pagava aluguel da casa pastoral, porque também ainda não tem casa pastoral, ele pagava aluguel do templo e da casa pastoral. Ou seja, a renda da igreja ainda não dava, né? Mas Deus foi bondoso com ele, né? E conosco, né? Deus colocou no seu coração de comprar esse terreno. Ele comprou um terreno bastante grande, né? Ele construiu a igreja, que a igreja aqui é bastante grande, tem 8 metros de frente, com 21 de fundo. Ainda tem do lado um terreno para construir uma casa pastoral. Então Deus foi generoso com o pastor Rondes. E durante ele passou aqui 6 anos e 6 meses. Foram 6 anos e 6 meses de bastante luta, de bastante lágrimas, que eu presenciei muitas vezes. O pastor Rondes ia para as orações das 5 da manhã, vinha só ele, eu e a esposa dele. Eu podia ver as lágrimas que a irmã Cristiane derramava, né? As orações, né, que eram feitas aqui neste lugar, para que Jesus viesse salvar vidas. E Jesus salvou. E o que eu tenho a dizer do pastor Rondes é que eu sou muito grato a ele por tudo que ele me ensinou. Porque hoje, se eu estou onde eu estou, é porque o pastor Rondes me ensinou muitas coisas. Ele foi um pastor que ele zelou da igreja, cuidou dos irmãos, era um pastor presente, um pastor que não faltava coisa, um pastor que doutrinava a palavra do Senhor como ela tem que ser doutrinada. O que eu tenho a dizer é que o pastor Rondes foi um grande homem de Deus que passou por aqui. E eu aprendi muito com o pastor Rondes, muito com a sua família. Era uma família que cuidava realmente das ovelhas, era um pastor que tinha
aquele zelo, aquele amor pelas ovelhas, que amava os irmãos, que cuidava, que dava assistência, na necessidade, se precisasse, ele estava lá, estava junto. Era um pastor que ele tinha aquele apreço, aquele amor, aquele zelo pelas ovelhas. Então, o que eu tenho a falar do pastor Rony é que ele passou por aqui e deixou um legado muito grande. Aqui muitas pessoas, até pessoas que não são crentes, que falam, né, do pastor Rony, falam bem, né, outros ministérios falam bem do pastor Rony. Então, o que eu tenho a dizer do pastor Rony é que aqui em Sítio Alegre passou um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus que realmente ama a obra do Senhor. Ele ama. Isso eu digo porque eu pude ver e testemunhar aqui do que ele fez aqui em Sítio Alegre. Eu, desde o começo que ele chegou aqui, que eu sou auxiliar da obra do Senhor, eu sempre estive lá do pastor Rony, como dos demais pastores. Eu sempre gostei de estar lá, de ajudar, cooperar, no que precisava eu estava ali, fazer ligação eu estava ali. E o pastor Rony é testemunho disso. Eu sempre me dei o máximo na obra do Senhor. Então, eu tenho a falar do pastor Rony é que por aqui passou um grande homem de Deus, eu repito mais uma vez. E nós temos muita saudade dele dele e da sua família. Então é isso que eu tenho para dizer do pastor Rony. E desde já eu quero parabenizar, né, que segunda-feira vai completar mais um ano de vida, que Deus possa abençoar grandemente, que Deus possa continuar a estar com suas mãos estendidas sobre a sua casa, seu lar, sua família, e sobre a igreja do Senhor aí em Cauaçu. É isso que eu tenho a falar do pastor Rony e a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial, onde a igreja do Cauaçu está comemorando mais um ano de vida do pastor Rony. E eu bem que gostaria de estar aí com vocês e junto com ele e a família, poder me alegrar por esta data tão especial. Quero aqui desejar meus sinceros parabéns ao pastor Rony e dizer que é uma pessoa que eu conheço já desde o ano de 2013, quando fui pastor dele, ele era presbítero da igreja, uma pessoa que me ajudou muito. E com certeza, vendo aí o seu desempenho, o seu prazer pela obra do Senhor, Deus me deu a oportunidade de indicá-lo para o pastoreio. E desde então, desde o ano de 2013, ou 14, se não me engano, que ele assumiu a igreja e até hoje tem trabalhado com muita alegria, com muito prazer. E eu fico muito feliz nesse momento em saber que a minha indicação foi da vontade de Deus e que ele tem sido um verdadeiro guerreiro na obra do Senhor. Então, pastor Rony, deixo aqui os meus parabéns, um abraço para você e toda a sua família. E digo, sou muito grato a Deus por tê-lo como amigo e como irmão. Que Deus te abençoe. E nesse dia marcado, uma grande jornada está para se iniciar na vida dele, porque o amor, enfim, chegou à sua vida. É isso mesmo, ele se casa, enfim, com a jovem e adorável Cristiane. E mal sabia ele que aquele dia marcaria o início de uma grande história de bênçãos de muitas gerações e que Deus concretizaria aquela aliança no dia do seu tão sonhado casamento. Agora no telão, imagens que corroboram com essa notícia. Tira a foto, mãe. Tira a foto, mãe. A mãe tá tirando foto. Que linda! E a história vai ficando cada vez mais séria, porque ele achou que a ordem na Bíblia, povoai toda a terra, era só dele. Com imagens ao vivo para vocês. E neste ano se inicia o segundo maior desafio na vida do nosso pastor, porque Rony Neles é chamado para cuidar de uma igreja em uma localidade distante. Essa jornada durou alguns anos, mas durante todo esse processo podemos ver o cuidado, a providência e o zelo de Deus para com a sua vida. Mas para falarmos um pouco mais disso, pedimos a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que a sua outra metade. A paz do Senhor Jesus. Quero aqui relatar um pouco, né, da história do pastor e da minha história, né, nossa história, na verdade. Esse relacionamento ele começou em agosto de 2017, por meio de uma aposta. Né? Ele fez uma aposta com um colega de que estaria me conquistando. Como é que é? E deu certo, né? Até hoje estamos juntos, para a glória de Deus. E nossa, assim, foi algo muito rápido. 5 meses após nós nos conhecermos, eu aceitei Jesus, né, através dele. Eu era alguém muito católica, muito mesmo. Mas o Senhor resolveu me libertar. Louvado seja o seu nome. E logo em abril do ano seguinte, a gente já noivou. E em dezembro, né, dia 26 de 1998, a gente já casou. Foi algo assim bem rápido, né? Eu lembro que no convite do nosso casamento, a gente colocou uma frase, que está lá em Cantares 7:8, que dizia que as muitas águas não conseguiriam apagar esse amor e nem os rios afogá-lo. Mas assim, eu jamais imaginei que viriam mesmo muitas águas, porque nós enfrentamos muitos momentos difíceis, né, pelejando contra as nossas vidas, mas em meio a tantas lutas, tantas adversidades, né, tantos momentos difíceis, o Senhor esteve sempre conosco, nunca nos desamparou, né? Sempre nos deu vitória e até aqui, né? Ele nos ajudou e eu creio que continuará conosco também nos ajudando. E por último, mas não menos importante, ele enfim é consagrado a pastor.
Isso mesmo, ele enfim é consagrado a pastor, chamado ao qual ele exerce até os dias de hoje com muita excelência. Mas para chegar até aqui, ele passou por alguns lugares que lhe deram experiências, bagagens, que o formaram como homem de Deus e servo do Senhor. Olha, eu acabei de receber aqui no ponto outra informação que a gente preparou para o final dessa matéria. É isso mesmo? Sim. Fala aí, família. Eu quero parabenizar você hoje, meu pai. E eu vejo o quanto Deus tem te abençoado. Eu sei que Deus tem sido fiel na sua vida, apesar das lágrimas, do sofrimento, de às vezes que você teve que guardar coisas só pra você. Mas eu sei que Deus, Ele é galardoador dos que o buscam. E eu vejo isso na sua vida. Eu vejo a prosperidade de Deus. Isso não é fruto dos homens. Isso é obra de Deus. Deus tem te recompensado e Ele vai continuar te recompensando. E eu quero te desejar muito mais. Obrigada por tudo. Por todo o ensinamento, por todas as exigências. Deus te abençoe, meus parabéns. Quero parabenizá-lo, dizer que eu amo muito, embora eu seja meio introvertida, né, para falar sobre isso, mas eu amo com todo o meu coração. Eu vejo o esforço dele desde sempre para nos criar, para nos guiar no caminho certo, ensinando, estando ele no caminho também, né, e não só nos ordenando a estarmos no caminho, mas tendo o exemplo dentro da nossa própria casa, né. Que isso é uma coisa louvável e aprove ao Senhor por tantas coisas. Quero agradecê-lo, felicitá-lo, parabenizá-lo e que tudo se realize no tempo de Deus. Em nome de Jesus, essas são as minhas palavras. Amém. Beijo pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos. Pai, eu te amo. Então é isso. Como porta-vozes dessa igreja amada que lhe ama, Pastor Rondes Neles, nossos parabéns, que Deus te abençoe. E para finalizar com chave de ouro, nós convidamos o casal para estar cantando uma canção em homenagem ao seu aniversário. Espera aí que a gente volta já.